Fala galera! Hoje entraremos no Babadeiro Curtiço de Aloysio Azevedo. Vamos lá? O grande autor do famoso romance naturalista O Cortiço foi o Aloysio Azevedo. Ele nasceu em São Luís, Maranhão, em 1857. Uma curiosidade é que antes de iniciar sua carreira, ele trabalhou como caricaturista nos jornais, e o que o levou a começar a escrever foi razões financeiras. Seu primeiro livro publicado foi Uma Lágrima de Mulher, e o que fez a sua carreira ser elevada foi o livro O Mulato, que impulsionou na criação de mais romances, mais peças de teatro e mais contos. Ele morreu em 21 de janeiro de 1913 na cidade de Buenos Aires. João Romão, ambicioso português, dono do cortiço, não perde um freguês, mentiu e com Bertoleza deu sumiço. Bertoleza, ex-escrava, queria sua alforria, de seus bens João cuidava e na sua quitanda comeria. Miranda, outro português comerciante, casado com Estela, que tinha mais de uma amante, viu o cortiço da janela. Seu casamento era um desgosto, dinheiro e exposição motivava, se aproveitavam em certo momento, mas depois tudo os irritava. Tiveram uma filha, Zulmira se chamava. Ah, lá vem Rita Baiana, que mulher brasileira, lavava as roupas das cabanas, nem um pouquinho caseira. Firmo, trabalhador negro, jeitinho malandro de carioca, capoeirista de corpinho magro. Rita Baiana já foi sua moça, mas no final foi assassinado. Jerônimo, amante de piedade, patriota europeu, trabalhava de verdade. Com Rita Baiana também se envolveu. Moça bonita e discreta, faz parte de uma redação de lésbica. Por influência, vira prostituta. Em sua vida, muda como nunca. A história começa com João Romão, um português que trabalhava em uma taverna na região do Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele era um homem super ambicioso em relação a expandir os negócios e trabalhava noite e dia para isso acontecer. Nesse meio tempo, ele conheceu Bertoleza, uma escrava fugitiva que confiou nele para cuidar do dinheiro que ganhava da sua quitanda. Com os tempos, os dois se juntaram e João Romão falsificou uma carta de alforria e disse para Bertoleza que estava livre. Com as economias da taverna e da quitanda, mais alguns materiais roubados de uma pedreira ali perto, foram construídas 3 casinhas, e assim foram se multiplicando, tornando quase 100. Ao lado do cortiço se muda um português que também era comerciante chamado Miranda, junto de sua família, que era composta por sua esposa Estela, a qual ele não gostava nem um pouquinho, pois essa cometia adultério. Ele só estava junto com ela pelo seu dote, pois não queria ser mal visto e muito menos pobre. Os dois tinham uma filha chamada Zulmira. Miranda queria parte do terreno de João para expandir o seu quintal, enquanto João queria parte do quintal dele para expandir o cortiço, e os dois ficaram nesse impasse, criando uma rixa. João Romão então criou um grande negócio. Além da taverna e da quitanda, agora ele tinha o cortiço e uma pedreira que havia comprado. E naquele cortiço havia os mais diferentes tipos de pessoa. Tínhamos as lavandeiras, entre elas Leandra, uma portuguesa forel, junto de suas filhas. Tinha a lavandeira Augusta, que era mulher de Alexandre. Tínhamos um rapaz chamado Albino, que vivia como lavandeiro. Entre os moradores tínhamos Leocádia, que era considerada a bruxa do lugar. Tínhamos Marciana e sua filha Florinda, a Dona Isabel e a sua filha Pombinha. E Jerônimo, um português que veio para o Brasil junto com a sua mulher Piedade, desejando um trabalho na pedreira de João Romão. Depois de muito insistir, ele colocou Jerônimo como uma espécie de gerente, pois ele era um homem muito íntegro e correto e muito respeitado por todos os moradores do cortiço. Chegou um domingo que deu o que falar no cortiço. Nele aconteceria 2 festas, uma dada por Dores e outra por Rita Baiana, uma brasileira que encantava todos à sua volta, junto com seu noivo Firmo.
Todos os moradores ansiavam pela festa e no fim da tarde as reuniões começaram. E depois foram prolongadas para o lado de fora das casinhas, onde todos dançavam e cantavam, aproveitando a festa. Jerônimo, que estava na porta de sua casa, ao olhar Rita Baiana dançando, ficou apaixonado e passou o resto da noite ali. No dia após as festas, Jerônimo contrai um resfriado e sua mulher tenta cuidar dele, porém ele dispensa, até que Rita Baiana aparece e ele fica mais alegre com sua presença. Piedade fica meio desconfiada e sente que está acontecendo alguma coisa ali. Nesse mesmo dia, ocorre outra coisa. Leocádia é pega pelo marido, Bruno, com Henrique no matagal atrás do cortiço. De acordo com a cena, Leocádia o traíra devido a um coelho. E acontece a maior briga no cortiço para no final decidir que Leocádia iria embora e Rita Baiana ajudaria a encontrar um lugar para ficar. A paixão de Jerônimo por Rita Baiana o estava deixando cada vez mais abrasileirado e, consequentemente, deixando sua esposa, Piedade, desesperada. Ocorre um escândalo no cortiço. Florinda, filha da Marciana, fica grávida do caixeiro da venda do João Romão, o Domingos. Entretanto, Florinda é menor de idade e Domingos não quer assumir o casamento. Sendo assim, João Romão diz que iria assumir o dote, até que ele descobre que Miranda foi consagrado barão e começa a invejar o fato de Miranda ter se tornado barão e viver uma vida regada de luxos e coisas boas, o que faz ele voltar atrás com a promessa que tinha feito a Marciana. Assim, Florinda foge da mãe do Cortício, e a mãe, Marciana, fica totalmente desolada e vai tirar satisfação com João Romão, o que faz ela ser expulsa do Cortício e ela acaba sendo presa no dia seguinte. Na festança de um outro domingo, Jerônimo dá em cima de Rita Baiana, e Firmo fica com raiva e parte para a briga. No final, Firmo enfia uma faca na barriga de Jerônimo. Pombinha, uma jovem de 18 anos, moradora do cortiço que queria se casar, porém não podia, já que ainda não havia menstruado, foi junto com a sua mãe visitar a casa de Leonine, uma prostituta de luxo que fazia visitas no cortiço e que gostava de Pombinha. Na visita, a mãe de Pombinha foi dormir, e enquanto isso, Leonine tentou ter relações sexuais com Pombinha, que acabou cedendo em certo momento. No dia seguinte, Pombinha acorda e tem a sua primeira menstruação. Então, sua mãe, sem saber do que havia acontecido na noite passada, comemora e marca o casamento entre Pombinha e João Costa. Alguns meses depois da descoberta de João Romão sobre o título de Barão de Miranda, ele decidiu mudar de vida. Agora buscava uma vida mais luxuosa, com novas vestes, novas ideias e novos hábitos. Inclusive, em uma conversa com Botelho, o velho amigo do Miranda, eles tiveram a ideia dele se casar com Zumira, o que agora era viável, já que também frequentava a casa de Miranda. Porém, para se casar com Zumira, ele percebeu que teria que dar um jeito de se livrar de Bertoleza. Jerônimo, após sair do hospital depois do incidente que ocorreu na briga entre ele e Firmo, decidiu acabar com a vida de Firmo. Juntou 2 homens e o cercaram e começaram a dar cacetadas nele, que acaba sendo jogado ao mar, já todo moribundo e ensanguentado. Depois do assassinato, Jerônimo volta ao cortiço e vai até a casa de Rita Baiana e propõe para ela largar tudo e fugir com ela. E Rita Baiana acaba aceitando. Enquanto isso, Piedade passou a noite inteira preocupada. No dia seguinte, ela saiu pela cidade em busca de seu marido. Porém, na volta, ela descobriu que ele podia ter sido o homem que havia matado o Firmo. Então, à noite, ela decide encarar Rita Baiana. As duas então saem nos tapas e arranhões, os portugueses apoiando a Piedade e os brasileiros apoiando a Rita. Briga continuou e a Piedade perdida. Sendo assim, os portugueses começaram a ameaçar interromper a briga e os brasileiros partiram para cima, tornando uma briga totalmente generalizada. E ainda por cima, os moradores do outro cortiço, Cabeça de Gato, caminhavam em direção ao cortiço de São Romão para se vingar pela morte de Firmo, que era um dos moradores.
Uma luta se instalou pelo cortiço até que um incêndio aconteceu a partir da casinha 88, cometido pela bruxa. Os moradores de Cabeça de Gato saíram, pois não achariam justo lutar enquanto o cortiço estava sendo queimado, e os moradores do cortiço de São Romão começaram a pegar os seus objetos e água para ajudar no incêndio. Então, o livro mostra uma cena onde o velho Libório, um homem que se dizia mendigo e se aproveitava da bondade das pessoas, entra no meio de umas casas no incêndio para recuperar as suas garrafas cheias de dinheiro. João Romão presencia a cena e pega as garrafas enquanto o velho fica estatelado no chão, no meio do fogo. No dia seguinte, tem a notícia de algumas mortes, porém João Romão havia colocado um seguro no cortiço, então, com o tempo, foi reconstruindo e ampliando o cortiço. O cortiço, com as novas reformas feitas, não era mais o cortiço de São Romão, e sim a Avenida de São Romão. Os moradores antigos que não tinham dinheiro para se manter ali, pois os aluguéis agora estavam caros demais, iam para o outro cortiço, onde viviam os pobres e os imundos. A história se acaba quando João Romão decide entregar Bertoleza aos seus antigos donos. Com a chegada de dois policiais que levariam Bertoleza, ela compreende a situação e percebe que a carta de alforria, no começo, era totalmente mentira e que João havia lhe traído. Sendo assim, ela pega uma faca e corta seu ventre de um lado para o outro. João vê a cena e sai logo dali. E em seguida recebe uma comissão de abolicionistas que lhe entregam um diploma de sócio benemérito. Uma total ironia, porque o diploma significava boa ação de alguém à causa abolicionista, totalmente o oposto do que João Romão havia cometido. Cortiço foi lançado em 1890 e teve uma boa recepção da crítica literária do público leitor da época. Isso porque Aloysio Azevedo e seu livro estavam em sintonia com o naturalismo em uma doutrina muito bem aceita na Europa neste período histórico no final do século XIX. Escrito e ambientado no Rio de Janeiro, o romance trata das profundas mudanças urbanas e sociais que a cidade vinha passando. Sem idealização alguma, o autor fala sobre essa realidade que ele testemunhava em seus aspectos mais baixos: a exploração humana, a desonestidade e o crime. Segundo o naturalismo literário, os escritores deveriam ser objetivos em relação à realidade, representando precisamente aquilo que observava na sociedade. Para isso, eles tinham como referência conceitos biológicos. Com isso, romances naturalistas como o Cortiço buscavam em condicionamentos biológicos e ambientais a origem dos comportamentos humanos. Segundo esses conceitos, a obra de Aloysio Azevedo não se preocupa em construir um enredo, mas sim em criar personagens que convêm e desenvolvem o leitor. O enredo do livro acontece em função dos personagens envolvidos, e o próprio Cortiço é o personagem mais convincente e envolvente de todos. Além disso, o Cortiço é um dos primeiros romances brasileiros a falar sobre homossexualidade. O autor interpreta isso, assim como todos os outros comportamentos, a partir de sua chave de análise naturalista e fatalista, na qual a natureza brasileira tem papel fundamental.